Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de FUN, esta semana com a estreia do André Marcelino, que se junta aqui a nós pela primeira vez, e também com o regresso do Sérgio de Matos. Bem-vindos aos dois. Começar, como sempre, por agradecer às nossas e aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast. Já sabem, visitem patreon.com/vff1 e escolham uma das categorias de apoio, ou então tornem-se membros do canal de YouTube. Estamos a sortear, na semana do Grande Prémio da Hungria, um Lego técnico do Red Bull. São 1640 peças para se entreterem durante a pausa de verão. Portanto, e consoante o nível de patronato que escolherem, têm mais chances de ganhar ou menos no sorteio que vamos fazer. Já sabem, patreon.com/vff1 ou através do canal de YouTube, tornando-se membros. A partir de €1 estão habilitados a ganhar o RB e ajudam-nos a pagar as contas. Cumprimentar também quem nos chega aqui no nosso Fórum TSF. Um abraço ao Gilberto Barros e ao Luís Rodrigues e a todas e a todos aqueles que se forem juntando ao longo da emissão. Já sabem, participem, mandem perguntas, comentários, piadas, o que quiserem. O André Miamo já se antecipou, o André Marcelino. Este, apesar de estar no painel, foi logo o primeiro superchat à noite. Hoje vamos sortear uma t-shirt, vamos falar de FUN, entre quem contribui para os superchats. Chegarmos aos 30. 30 superchats e sorteamos uma t-shirt, vamos falar de FUN. São raras, há poucas, mas eu mando fazer uma de propósito para sortear entre quem mandar superchats hoje. Um abraço também aqui ao Luís Tiago Martins, que nos cumprimenta desde Madrid. E parabéns, o teu filho Tomás tem estado em grande nas corridas, mais um grande fim de semana, e é assim mesmo, porque isto aqui, os apoios do Vamos Falar de FUN é assim, ele fica em primeiro, eu devolvo o dinheiro, e portanto é continuar nessa senda. Estamos na semana a seguir ao Grande Prémio de Espanha. Não há nada assim de controverso para falar, não aconteceu nada especial no fim de semana. Portanto, antes de entrarmos na análise do Grande Prémio, temos de fazer aqui a praxe ao André, não é? Como é a primeira vez que cá vens, tens que nos revelar de onde é que veio o gostinho pela Fórmula 1 e quais são os teus pilotos e equipas preferidas, André. Ora, muito boa noite a todos. Obrigado neste caso, pela minha presença, por terem-me deixado vir participar. Portanto, já sigo o podcast há alguns anos, portanto já é muitas vezes a minha companhia e tenho aprendido muito aqui, graças a todos vocês que vêm aqui ao painel e que fazem os episódios. Em relação à minha paixão pela Fórmula 1, tenho uma paixão que começou mais cedo pelos desportos motorizados, mais propriamente pelo rally, e foi aí que eu comecei a seguir mais a parte dos desportos motorizados. Depois acabei por começar a ver a série Drive to Survive e a partir do México 2021 foi quando comecei a seguir a Fórmula 1 de forma, digamos, ininterrupta. Pronto. Foi a partir daí que eu comecei a seguir e desde aí não tenho perdido um grande prémio, sempre possível qualificações, treinos livres, tudo que que a gente temos direito, por assim dizer. A nível de equipas, portanto, sou um tifosi, desde Os sempre. meus pésamos. Exatamente, portanto, um ferrarista quando nasce nasce para sofrer, portanto, se gosto muito a nível de pilotos do Alonso, do Charles e agora mais recentemente do Piastri, portanto são os pilotos que eu mais sigo com mais atenção. A nível de pilotos mais antigos, gosto bastante
de pilotos, apesar de não ter visto correr, como o Jim Clark, Niki Lauda e o Villeneuve, o pai. Portanto, as pessoas, são os pilotos que eu, digamos, mais antigos, que eu gosto de me interessar e saber coisas de como foram as carreiras dele. Basicamente é isso. Muito bem, estás apresentado. Vamos então aos destaques positivos e negativos do Grande Prémio de Espanha. Sérgio, vai que é tua. Destaques, boa noite a todos e obrigado pelo convite uma vez mais. Destaques, começo pelos positivos. A Estou McLaren, já tudo acho sensibilizado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no painel. sempre, Não sempre. parece o podcast isto. Já vamos às partes mais conflituosas, de certeza. Há um parecer bastante positivo à McLaren, acho que foi um destaque positivo à McLaren, acho que estiveram em grande todo o fim de semana, treinos, qualificação, corrida, acho que em momento algum, apesar de depois poder discutir as estratégias e a determinado momento se pensar que podia haver no final um ataque com as 3 paragens do Max, que depois com o safety car não aconteceu, mas acho que tiveram imponentes e acho que demonstraram o porquê quando se dizia que tinham o melhor carro. Um destaque também positivo à Ferrari, tiveram um bom fim de semana, aproveitaram da melhor maneira tudo o que a corrida lhes deu, tiveram uma coisa fantástica, paragens na box como há muito tempo não se via, foram todas fantásticas. E conseguiram capitalizar com isso, pelo menos num dos pilotos, o outro também. Se calhar falaremos disso. E mais um destaque muito positivo ao Adjar e ao Alonso. O Adjar, por continuar a surpreender como rookie, ou se calhar já não é tanto surpresa, mas continua a capitalizar o máximo que o carro lhe dá. E o Alonso finalmente pontua. O carro parece estar melhor, mas foi um fim de semana conturbado, todas as questões da Aston e tudo o que aconteceu na corrida. Não deixa de ser positivo. O Hülkenberg é um destaque positivo, mas acho que teve muito a ver com as condições da corrida e o safety car. Obviamente que é preciso estar no sítio certo e fazer a jogada certa para se ter sorte, mas depois, com a estratégia que tinham, com os pneus que tinham, com tudo, é justo, é uma surpresa, é um destaque positivo, mas é mais uma circunstância total de corrida do que a capacidade do piloto ou do carro. Destaques negativos, para mim, a Alpine e a Williams, nestes últimos 2-3 grandes prémios, têm vindo a decair bastante, e em Barcelona, então, a Alpine e a Haas têm sido um desastre. Um desastre, a Williams também. A Haas, pior deles todos, mas vamos tentar descobrir porque é que nesta corrida ficaram como ficaram. A Alpine, há qualquer coisa ali na afinação do carro que não funcionou, e a Williams, vamos ver que se calhar vamos falar disso da diretiva técnica, vamos ver se não foram o Gasly fez um 8º lugar, portanto até fui ver de propósito, até fiquei estranhado. Sim, com a penalização, mas mesmo assim, tendo em consideração aquilo que estava a ser a época deles e as circunstâncias da corrida, acho que deviam ou podiam ter feito melhor. Para mim foi uma surpresa negativa, estava à espera que fizessem melhor neste grande prémio. E lá está, o Gasly será o piloto exceção na Alpine, portanto, quando se olha para as condições deles. Em relação ao Colapinto já é outra situação, se calhar falaremos disso, acho que se calhar estamos a ver aqui uma segunda Red Bull a queimar segundos pilotos, vamos ver o que é que acontece no futuro. É mais assim, o Briatore queimar segundos pilotos, mas André, os teus destaques positivos e negativos? A nível de destaques positivos, portanto, o Sérgio já acabou por mencionar alguns dos que eu tinha pensado, mas assim, dentro dos que ele mencionou, gostaria de individualizar, no caso da McLaren, o Piastri, que tem demonstrado ao longo desta época, sempre que tem um resultado menos positivo, que neste caso os menos positivos até tem sido um pódio, ele facilmente passa por cima e de seguida na próxima corrida até faz uma vitória. Portanto, tem sido assim desde o início da época, com exceção ali entre a Emília-Romanha e o Mónaco. Portanto, fez uma corrida irrepreensível, apanhou-se na frente com ar limpo, fez a corrida dele,
sem mácula, portanto é o maior destaque deste fim de semana. O outro destaque é dentro da Ferrari, é o Charles, portanto o Charles, esta época parece que o Carlos Sainz saiu, mas deixou lá alguns apontamentozinhos de como lidar com os engenheiros da Ferrari e tem sido mais assertivo, e tem demonstrado um bom ritmo junto com essa mais assertividade, com os engenheiros dentro da corrida. A nível de destaques negativos, portanto, há que mencionar de certa forma, custa mencionar, mas ainda assim a Red Bull estava-nos a dar uma excelente a corrida, na medida em que estava a colocar em causa a McLaren com a estratégia que tinha escolhido, mas ainda assim acabou por pecar na parte final com a escolha na minha opinião, do Verstappen. E o outro destaque negativo é sem dúvida também a Haas, que tem sido cada vez mais uma equipa que se tem afundado ao longo destas corridas no fim do pelotão. O Berman ainda vai de vez em quando conseguindo, sacando alguns pontos, mas o Ocon não tem conseguido demonstrar nada a nível de ritmo e de pace, que dentro nas últimas corridas. A nível de outros destaques negativos, portanto, como o Sérgio mencionou, a Alpine, portanto, vai o Gasly safando ali um bocadinho as pratas da casa, tirando ali uns oitavos, nonos, décimos lugares, mas de resto, a troca do Colapinto para já não se tem demonstrado muito. Neste caso, acho que não, para já, mais valia ter mantido o Duan nesta situação e esperar o que é que o Duan podia fazer, porque o carro à partida não iria melhorar e, portanto, para já estarem só a queimar o Colapinto parece que também não faz muito sentido. Pronto, são os meus destaques desta corrida. Estou um bocadinho espantado porque nenhum de vocês referiu a Williams como destaque negativo e o Williams afundou completamente neste grande prémio. Não existiu. O Sainz no grande prémio de casa qualifica-se em 18º. Okay. E o Albon sai em 11º, mas depois a corrida não acaba e a Williams sai de Espanha sem sequer ter a oportunidade de tentar os pontos. Portanto, é o meu grande destaque negativo, é o Williams. Outro destaque negativo são os unidades motoristas da Mercedes. Sei grande prémio seguido em que há um carro com motor Mercedes a ter problemas, o que é um bocadinho preocupante, porque ainda faltam 16 grandes prémios. Só. E há 3 motores para a temporada toda e, portanto, há malta aqui que já vai para o segundo motor. 3, ou 4. Que já perdeu um. Já passaram 4. para 4? Tens 4. Mesmo mas assim, 4 passaram para... vários pilotos já perderam o primeiro, o segundo já está a meio da utilização. Olha que este ano vai ser muito complicado, porque olhar para as utilizações ainda não se fala das penalizações, mas tens imensos pilotos a usar os terceiros componentes de várias coisas. Sim, este ano vai ser muito complicado para muitas equipas. Mas isso é consequência, no caso dos Mercedes, dos primeiros motores estarem todos a dar o berro e, portanto, já estarem a ser obrigados a montar outra unidade motriz e depois com isso têm que montar outras peças. E estou um bocadinho espantado porque a Mercedes habituou-nos a ser mais fiável, não é? Dos 4 motoristas que ainda temos e neste momento não o está a ser. E isto pode ter algum impacto nas contas pelo campeonato entre os dois pilotos da McLaren, porque se a tendência continuar a impactar a McLaren, e não nos vamos esquecer que em 2016 foi um motor a ir à vida que decidiu o campeonato, não é? No caso do Lewis Hamilton na Malásia, salvo erro, que ajudou a favorecer as contas para o Rosberg, que acabou por se sagrar campeão em Abu Dhabi. Portanto, é algo a ter em conta porque estes motores Mercedes este ano não estão ao nível que nos habituaram. Depois, outro destaque negativo. Vocês já falaram da AS e, portanto, eu não sei, a malta está toda muito contente. O Luís Rodrigues está aqui. Um destaque positivo foi a Sauber. Os upgrades deles parecem funcionar. Eu acho que não funcionaram, nem deixaram de funcionar. Eu acho que a Sauber
no caso o Hülkenberg geriu bem a corrida, porque o Bortoleto não teve assim nenhum ritmo por aí além. Estamos a falar de um circuito em que é difícil ultrapassar. E o Hülkenberg capitalizou no início da corrida aquele despique entre o Alonso e o Adjar, em que o Alonso estava a tentar ultrapassar o Adjar em curvas no interior do circuito, porque sabia que na reta não tinha capacidade de ir buscar. E depois com esse despique o Alonso sai lento de uma das curvas e o Hülkenberg aproveita e passa na reta precisamente quando o Aston Martin seria mais fraco. E depois foi tudo um conjunto de circunstâncias que fizeram com que ele acabasse em quinto lugar, porque ele depois, uma boa estratégia, fica à frente do Adjar, que sai o safety car, o Lewis Hamilton não para pneus novos, ele para, e depois em ritmo de corrida com os pneus novos, ele vai buscar o Hamilton que está indefeso nesse momento, não pode fazer nada. E isto é também para dizer a quem acha que a Red Bull fez mal em meter os pneus duros no Max, se não tivesse metido, o Max acabava fora dos pontos, provavelmente. Porque não teria ritmo para o resto da malta. Tudo com pneus novos à volta dele. Se ignorarmos a parte da penalização, o normal seria ele ter terminado em quarto lugar. Com pneus duros. Portanto, era um mal menor. Eu não consigo conceber a teoria. Era melhor tê-lo deixado em pista com pneus macios. Para quê? Para ser comida à força toda por toda a gente? Ele com os duros tinha a primeira volta que seria mau. Ok? E foi o que aconteceu para ele, infelizmente. Mas a partir do momento em que tivesse os pneus à temperatura, tinha armas para lutar. E a verdade é que ele esteve ao ritmo dos da frente com pneus duros. Depois dessa primeira volta de relançamento. Portanto, eu acho que anda-se a crucificar a estratégia da Red Bull. Primeiro, ignorando que em termos de estratégia, eles são os melhores do paddock. Ainda não perderam esse título. E dificilmente vão perder nos próximos tempos. Pelo menos até 2026. Porque depois aí o outro senhor, que não é Anna Schmidt, o outro nunca sei o nome, vai para a McLaren. Mas a verdade é que, tendo em conta as circunstâncias e o momento em que estavam, era o que podiam fazer de melhor. Agora, podemos dizer, deviam ter guardado mais jogos de pneus médios e macios para a corrida? Talvez, porque acho que pareceu-me que toda a gente tinha decidido no sábado que não iria usar duros na corrida. Não é? Se calhar aí podiam ter jogado melhor com porque é que eles guardaram um jogo de pneus duros para a corrida se sabiam à partida que não iria ser o pneu preferencial nem o segundo pneu preferencial, o médios e os macios seriam os pneus ideais. Isso podemos questionar. Agora, aquele momento, acho que foi o mais lógico da parte deles e não percebo tanta crítica à estratégia. E acho que a malta não é mal habituada. Portanto, se a coisa não corre como a malta espera em casa, está mal. Há que bater. Eu até vi malta a pedir a demissão dos gajos da estratégia da Red Bull. Meu Deus. Depois, nos positivos, obviamente a McLaren conseguiu aguentar o embate da Red Bull. A Red Bull aqui esteve mais perto da McLaren. E vamos falar mais à frente porque é que eu acho que esteve mais perto da McLaren. Não entrou em pânico, algo que se calhar há um ano atrás poderia ter acontecido mais facilmente. Desta vez não entrou em pânico, mesmo com o início da corrida manteve sempre a estratégia ideal para os seus carros e seus pilotos e consegue sair daqui com uma dobradinha. Isto é o mês das dobradinhas, foi o mês das dobradinhas, portanto, manter o tema. O Leclerc tem de ser lugar oportunista, o Ferrari não merecia estar ali, mas aproveitando aquela ponta final, aquela primeira volta de pneus duros do Max, ele soube capitalizar melhor do que ninguém aquele erro inicial do Max na saída da última curva. E foi buscar um terceiro lugar de oportunismo, mas que ajuda a que a Ferrari neste momento esteja em segundo lugar no Campeonato do Mundo de Construtores, mas isso é porque a Red Bull também anda a jogar só com o carro, o que ajuda a festa. Depois Alonso, o mais surpreendente de Alonso foi que ele teve aquele arranque de corrida em que tentou passar o Adjar, não conseguiu, perdeu a posição para o Hülkenberg. Depois tem uma saída de pista e cai para 13º ou 14º, já não me lembro. E eu estava a ver e pensava, este gajo vai tirar a toalha ao chão, porque já não vale a pena. E não,
ele foi por ali fora, sempre a manter o ritmo, sempre a ir buscar. E eu estive a ver uma parte da corrida pelo onboard do Aston Martin, e o Aston Martin de facto está melhor, o carro. Em curva, neste momento, é muito eficaz. O Alonso nas curvas ia buscar muito tempo aos carros à sua volta. E depois na reta perdia. Portanto, aí é agora onde a Aston vai ter que trabalhar, é reduzir o drag, aumentar a velocidade de ponta na reta para o carro ser mais equilibrado. Mas um dos problemas que eles tinham, que era em curvas médias e lentas, de perderem muito tempo, parece que está mais resolvido agora. E isso permitirá aos Aston Martin estar na luta em mais circuitos e aspirar aos pontos. E vem numa senda de 3 corridas com um carro pelo menos no Q3. Portanto, deu um pulo. Aí sim é notório que os upgrades funcionaram. Finalmente. Eu não vi muitos onboards, ou não acompanhei os onboards, vi certos que apareceram, não tenho acesso aos onboards dos carros, mas para mim a principal diferença que se vê nos Aston é que eu lembro-me há 3 corridas ou há 4 corridas, só faltava eles em reta irem a corrigir o carro. E nota-se que ainda há correções, mas é 20% do que era, portanto o carro está consideravelmente diferente. E aquela ponta final do Alonso, em que ele meteu os pneus macios com 3 voltas para o último stint, assim ao safety car, é excelente, é espetacular. Vale a pena ver. Vão ver as últimas 5, 6 voltas do Alonso, porque de facto ele engatou e foi buscar os pontos que se calhar tinha perdido com aquela saída de pista, mas conseguiu passar pela curva 3, na curva 3 por fora, uma coisa que ele descobriu no GP2 em 2012 ou 11 ou 13 por aí, que ele viu os putos na GP2 a fazer aquilo, e depois na corrida desse fim de semana experimentou e conseguiu fazer aos Mercedes também, ainda no tempo da Ferrari, e vai mantendo até os dias de hoje, e vai aproveitando passar por fora na curva 3, porque a curva 3 permite várias trajetórias, e ele consegue manter o carro por fora e sair mais rápido que o carro está por dentro, e é sempre espetacular de ver. E conseguiu finalmente pontuar, e acaba assim a conversa do é o pior ano desde a estreia, não sei o quê. Estava à bica, não é? Ele já fez vários 11º lugares. No Mónaco ia pontuar seguro, certinho, e o carro avariou, o motor avariou. Era o primeiro motor da temporada que tinha mais quilómetros, soubemos depois. E portanto, esse motor já estava no fim de vida, portanto, aí pelo menos não foi um motor que ainda dava para mais 3 ou 4 grandes prémios, aquele seria mesmo o último grande prémio, infelizmente acabou um bocadinho mais curto do que eles pretendiam. A Imola devia ter ficado nos pontos, e depois toda aquela confusão dos safety cars e virtual safety cars acabou por colocá-lo fora dos pontos, e ainda acabou em 11º mesmo assim. Portanto, era uma questão de tempo, e conseguiu agora o ponto, está aberta a conta, e agora vamos ver o que é que eles fazem nos próximos grandes prémios. O Oscar Piastri consegue aqui quebrar um bocadinho o ímpeto do Lando, mas o Lando também não lhe deu grandes hipóteses, ficou logo atrás, mas aqui viu-se perfeitamente logo na sexta-feira que o Oscar estaria mais à vontade que o Lando. E o mais impressionante é que o Lando não foi lento, portanto foi mesmo o Oscar que conseguiu descobrir ali 2 décimas que lhe permitiram fazer a pole, e depois na corrida gerou isso muito bem, e parabéns. Conseguiu repor alguns dos pontos que tinha perdido nas últimas corridas para o Lando, mas continuam os dois ali taco a taco, e pelo menos isso vamos ter. E agora vamos ver se o Max consegue recuperar deste descalabro que foi o Grande Prémio de Espanha para ele, e reentrar na luta nos próximos grandes prémios, porque parece-me que o Red Bull, pelo menos nas mãos dele, dá para isso. O caso do Tsunoda é paradigmático, porque começamos a perceber o que é que andava a acontecer com o Pérez e depois com o Lawson. Não é que nós já não tivéssemos falado do assunto, mas basicamente o segundo carro é para experimentar coisas, e é isso que eles estão a fazer. Eles continuam perdidos, sem rumo, não têm ainda não conseguiram encontrar o rumo de desenvolvimento que querem seguir, e portanto usam o segundo piloto para ir testando coisas ao longo do fim de semana, e depois isso. Aqui eles disseram que se esqueceram de mudar o setup para a qualificação, não foi? Foi algo assim do género. Já não lembro. Mas isso depois o piloto como o Tsunoda acaba por pagar o preço por tudo isto, a ver se eles ainda vão a tempo de
dar uma melhor oportunidade a quem for segundo piloto, neste caso o Tsunoda, de se poder mostrar, porque de facto é muita vez a acontecer o mesmo e a culpa já não é claramente de quem for o segundo piloto, é a equipa que tem que encontrar uma solução para isto. Deixem-me falar aqui alguns comentários, depois vocês já podem falar outra vez. Um abraço ao Carlos Lopes, junto a nós. O Yes Free Wide, o José Craveira, como sempre, a cumprimentar-nos no Mafra. O Luís Tiago Martins diz que por acaso não consegue dar destaques negativos a nenhuma equipa. Na Q1 a diferença entre o primeiro e 20º foi de 8 décimas. Está tudo tão perto, cada vez está mais difícil, espetacular. Os 15 primeiros no Q1 ficaram em 5 décimas e meia, salvo erro. 5,80. Sim, É uma loucura. 580. É uma loucura. É daquelas Q1s em que quem for eliminado não há muito a dizer, porque a diferença é tão pequena entre eles que não se fazia nada. E mesmo na Q2 também foi muito renhido, e a passagem ao Q3, e portanto foi o álbum que ficou de fora por milésimas, não foi? Não estou recordado, mas houve assim. Este ano já tivemos no mínimo meia dúzia de situações em que pilotos ficam eliminados por menos de 10 centésimos, 10 milésimos, ou que têm tempos iguais. Foi o caso E do ficam Russell fora. e do Verstappen também. Portanto, Ou que têm tempos iguais. o Albon ficou fora por 30 milésimas. Passou o Gasly. O Gasly faz 1:12.611 e o Albon faz 1:12.641. Mas o que mais me impressiona é que isto é Barcelona. E Barcelona normalmente é um circuito que revela as fraquezas dos carros. E saímos de Barcelona e este pelotão está hiper compacto, e por isso aquela conversa que vamos ter que é mais à frente um bocadinho, se calhar faz algum sentido entrar na equação, não é? Este tipo de situação. E mesmo em corrida eles andaram todos muito perto. Obviamente que havia vários pelotões, não é? Os três da frente, depois o mini meio pelotão, que eram os Ferraris e os Mercedes, depois o resto do pelotão, eles estavam assim todos muito perto, e o circuito não permite grandes hipóteses de ultrapassagem, mesmo assim ainda houve várias, mas acho que num circuito que em que ultrapassar seja mais fácil, se calhar teríamos tido uma corrida espetacular. Portanto, é esperar que eles agora, por exemplo, no Canadá, que cheguem com este nível de competitividade entre eles, porque vai dar uma corrida muito, muito boa. Luís Rodrigues diz que o Alonso, mesmo depois daquele erro, fez um corridão. Ele diz corridão ou corridaça? O corridão faz-me lembrar corrimão, não gosto de dizer. Mas pronto, Diria que não sei se serão palavras muito usadas, mas penso que podes dizer as duas coisas. Ok. Muito bem. O que é que vocês querem acrescentar ao Grande Prémio de Espanha? De Grande Prémio destas partes, mais nada. Vamos agora ao sumo. Vamos então falar da questão da... O que é que querem falar primeiro? Da diretiva técnica ou do elefante na sala? Vamos falar do elefante. Vamos fatiar o elefante. Pronto, então avança, Sérgio. Estás com vontade? Bem nessa. Eu esta semana, eu na altura, logo no domingo, fiquei, e porque aprendi isto ao longo dos anos, especialmente depois de 2021, fiquei calado quando vi toda a situação que acontece na volta em que sai o safety car, e estive ali uma ou duas voltas calado, até que de repente aparece a possibilidade ou a investigação da FIA ao toque que há na reta da meta ao Charles. Foi o único momento em que me passei, mas já lá vou. Ora, em relação ao que acontece, e como referiste, não há culpabilizar a Red Bull, há uma questão estratégica, fosse pela alocação de pneus, fosse pelo que fosse, eles deram ao piloto as melhores condições que tinham na altura, ou os melhores pneus que tinham na altura, e eram pneus novos, sabia-se que era complicado, ele se calhar não os aqueceu bem, até porque atrás do safety car não se pode dar muita distância para ir aquecendo os pneus, tudo isso, eles têm restrições, e ele tem um problema à saída da última curva. A partir daí foi sempre a somar.
tem o contacto na reta da meta com o Charles, perfeitamente normal. A descrição que o Charles faz daquilo é perfeita, não, foi exatamente como eu o vi na altura e só é demonstrativo daquilo que são os dois pilotos e do que dissemos ao longo destes muitos anos e muitos podcasts dos dois. E chegam à curva 1 e na curva 1 ele está lado a lado com o Russell. Não vou discutir quem é que tem a frente ou não, ele é obrigado a sair de pista, faz a trajetória por fora da pista como está nas regras e entra à frente do Russell. E a partir daí há a comunicação e aí sim acho que há erro da equipa em dizer para ele devolver a posição. Quando lhe dizem para ele devolver a posição e no meio daquelas trocas de palavras e sendo o Max como é, ele lá planeou na volta a seguir dar entre a 4 e a 5 dar a posição, e ele abranda claramente para dar a posição. E foi Chico esperto. Pronto, a minha visão é, eu fui Chico esperto. Ele pensou, eu abrandei tanto e ele como sai da curva, eu acelero aqui e ponho-me por dentro e ele já ganhou a posição. Eu acho que ele tenha acelerado, eu acho que ele deixou ir. Eu deixo ir, portanto, eu fico aqui na mesma, ele é obrigado a abrir um bocadinho, e eu como já estava um bocadinho à frente, ele já lhe tinha dado a posição. Foi Chico espertice, é como eu encaro, foi o Max a ser Chico esperto. Pronto. E ele tenta fazer isso. A partir daí, a penalização, eu pessoalmente acho que a penalização e naquele momento é baixa, acho que como se viu no Mónaco, acho que se calhar um drive-thru não ficava nada mal e na rapidez que foi, acho tudo isso certo. Epá, não consigo concordar quando se vê toda a gente a dizer que ele fez de propósito e que perdeu Claro que a cabeça. Fez de O ir propósito. bater, eu ir bater no outro piloto como foi? Não, ele fez de propósito. Ele deixou ir. Não, ele põe ali o carro, mas não é se não estava a contar bater, no foi idiota e não acho que o Max seja idiota. Certo, foi Chico esperto. Calculou mal, deixou ir. Pronto. Estava com a esperança que o Russell se assustasse e fizesse uma Austrália sozinho. Tal e qual. Pronto. Daí a dizerem que ele taxativamente quis bater num piloto e que apontou às rodas e que quisesse. Mas agora vamos ter. E que quisesse. E que quisesse. Quantas vezes é que eles não fazem manobras que provocam contacto propositadamente? Para manter posição, para ganhar posição. Mas essa é a parte que eu depois já lá vou, João. Percebes? Portanto, o que eu não consigo imaginar, e como te disse, acho que a penalização peca por ser deficitária, acho que devia ter sido mais pesada, um drive-thru, que era para ser, se é para ser a doer, pois Chico expertise por ter deixado de ir o carro, acho que sim, acho que foi. Dizer que aquilo foi propositado ir a bater e que ele conseguiu, entre a cabeça perdida e ser calculista ao ponto para lhe acertar ali nos pneus, então aí deixa-o correr e dê-lhe um prémio, porque em 20 só ele é que consegue fazer aquilo, e aquilo não é para bandeira preta. Especialmente quando se diz uma coisa destas, há que pensar, e pouco tu disseste, e era por isso que eu já ia aí, se aquilo é uma bandeira preta para um piloto naquela situação, então as pessoas que se preparem, porque em breve vamos começar a ter bandeiras pretas só porque ele arrancou da grelha. Pronto. E começa a ser preocupante ver isso. E isso é que eu não consigo perceber. Eu quero andar para trás um bocadinho, porque vamos bater um bocadinho no Max, e antes de batermos no Max, quero só dizer isto. Eu não sei se vocês se perceberam, mas o Max leva o toque do Leclerc, está no rádio com a equipa, na curva 1, a levar o toque do Russell e continua a barafustar com o toque do Leclerc. Sim. Eu já vou a essa parte. Eu acho que esse momento é bonito. Eu acho que é um momento bonito. Deve ser um gajo que levou uma panefada, está na curva a reclamar ter levado a panefada, enquanto está a levar outra panefada. É lindo, é poético. Mas eu já vou a essa parte também, até porque depois há uma coisa aí, porque hoje vi sem uvas para bater na FIA, ou no colégio de comissários, porque acho que é vergonhoso fazer-se uma coisa dessas e depois já explico o porquê. Mas eu fui Chico esperto a penalização. Dizer que aquilo é bandeira preta, que aquilo... Eu vi coisas esta semana escritas sobre o que aconteceu, sobre aquilo, que não teve ainda por cima consequência nenhuma para nada, teve 10 segundos de penalização, que eu acho que foi pouco, mas teve isso. Acho que é por demais e é não perceber o desporto. Eu discordo de uma coisa. Eu teria dado a bandeira preta se não tivesse acontecido o que aconteceu na curva 1. Eu já lá vou. Estás a demorar muito para chegar lá. Não pode ser. Desculpa. Tens de ficar mais rápido, mais leste. Essa é a parte.
Vamos depois à parte da curva 1, ou à parte da reta da meta e da curva 1. Há uma investigação que eu acho que não tem motivo para haver investigação em relação ao Leclerc e ao Max. Eles nenhum dá espaço. Ou melhor, o Leclerc dá espaço quando o Max se inclina para o lado dele, o Max não deu e bateram. Perfeitamente O normal. Max não E deu, por nem causa... tinha que dar. O Leclerc é que virou para cima dele. Calma. Perfeito, mas não tem. Mas Tá bem, isso é mas o Leclerc demonstrativo. é que calculou mal a coisa e virou para cima dele cedo demais. Ok, Não foi, o Max não fez nada aí. faz parte. Eu Não, acho mas eu que vi faz parte gajos a de dizer que o corridas. Max guinou e não sei. O Max Não, não fez ninguém. nada. Foi Não, não. eito. O Leclerc vai a passar e chega-se para a esquerda mais cedo do que O deveria ter Leclerc, chegado. João, o Leclerc descreve isso na perfeição numa entrevista que dá em que ele diz: quando eu me estou para o lado dele, o Max se inclina e vai ver se o Max ir mais um bocadinho para a direita, meio da pista, e o Leclerc abre, e o Leclerc devolve a manobra. A diferença é que o Max não abre. Pronto, e eles batem, eles tocam-se. Perfeito, segue. É aquilo. E por causa disso, o Russell põe-se ao lado dele. Okay? E há outro toque, ou há outro acontecimento que leva o Max para fora de pista. E este não é investigado, quando já houve, e que não é uma partida, não é a primeira volta, e esse sim a FIA tem de se pronunciar. Mas depois da corrida acabar, a FIA dá asa que as pessoas interpretem que uma coisa, isto é uma opinião pessoal, para mim não tinha nada, pode ter influenciado todos os acontecimentos das 6 curvas a seguir, que é o toque do Leclerc no Max. Portanto, tudo o que aconteceu e todas as decisões que eles tomaram e a suposta cabeça perdida de um piloto pode ter sido derivada a uma situação em que eles não dizem nada e que só vão investigar depois da corrida. E isso acho que é uma falta de noção do que é o desporto e uma falta... É prestar mau serviço às pessoas e a quem está a ver o desporto. Era só terem ficado quietos. Aconteceu, tocaram e ele depois fez a asneira na curva 5 e nós penalizámos. Era só isso e ficavam assim. Mas a curva 5 não foi na mesma volta, foi muito depois. Foi aí Sim, 2 voltas depois, quando ele recebeu a instrução do engenheiro. sim, foi na volta a seguir ou 2 voltas depois. Mas foi o que desenrolou tudo aquilo. Sim, mas eu acho que o mais grave disto tudo até acontece depois, quando os stewards lançam o comunicado de dizer que não há ação na saída do Max de pista. E eu aí fiquei espantado, porque eles dizem no comunicado que, portanto, não há penalização para ninguém. Não é? Max cumpriu o que estava previsto, foi forçado a sair de pista por outro carro, tudo bem. Mas eles escrevem taxativamente que o George Russell perdeu o controle do carro na entrada da curva 1, quando estava a tentar ultrapassar o Max. Ora, segundo as guidelines que os partes XPTO, que eles gostam de invocar para penalizar toda a gente, a torto e direito, diz lá claramente que a partir do momento, seja a defender ou a atacar, um piloto perde o controle do carro, é penalizado. É penalizado, porque ele tem que manter o controle do carro em todos os momentos durante a manobra, seja a defender, seja a atacar. O Russell não manteve, eles escreveram lá. Como é que não é penalizado o Russell? Eu gostava que me explicasse, é por ser o presidente da GPDA ou lá o que é aquilo? É por ser o artista que inventou as guidelines, aplica-se a todos menos a ele? Isto é que convinha ser esclarecido, não é o que o Max fez, deixou de fazer ou porque é que fez. É, como é que raio sai uma decisão dos comissários a dizer que o piloto A está ilibado por ter saído de pista porque o piloto B perde o controle do carro numa tentativa de ultrapassagem e o empurra para fora de pista e esse piloto não é penalizado. Como? Vamos ver as decisões dos últimos 2 anos em manobras similares. E houve sempre penalização para quem perdeu o controle do carro. Agora de repente não há. Explica-me. Porque iam ter de alterar a narrativa sobre o que aconteceu depois. Não, mas é por isso que o castigo ao Max, essa é a minha teoria, por isso é que o castigo ao Max são 10 segundos. Porque eles sabem a merda que fizeram na curva 1. Pois. Porque o castigo ao Max nunca seriam 10 segundos, noutra situação não. Mas como houve aquele incidente na curva 1, eles decidem dar uma penalização mais suave, para ver se aquilo desaparece. Portanto, continuamos no mundo da palhaçada em termos dos comissários da FIA. E com influências nos resultados do campeonato. Sim. Portanto... E a abrir o livro para que as coisas só piorem, em breve. Que ainda é o mais... E o Jean-Pierre diz ao Max que tinha de devolver a posição porque o Max não cumpre o que estava prescrito pelo diretor da prova.
porque o diretor de prova diz que eles têm que contornar os pinos e não sei o que e sair lá à frente. E o Max entra a meio na curva, sai a meio da curva, passa um dos pinos por um lado, outro pino pelo outro e entra à frente de toda a gente. Sim, mas isso é porque E tem a ganha ver com a vantagem. posição, isso tem a ver com o sítio em que ele sai na curva, ou em que ele é Mas obrigado a por isso é sair. que o Jean-Pierre diz para ele devolver a posição, porque Ok, no caso de dúvida, esse- mais vale devolver do que qualquer coisa, não é? Espera aí, André, já vamos a ti. Deixa-me só ler aqui alguns comentários que vão chegando. Pedro Ferreira da Silva diz que ainda bem que só ele é que consegue fazer aquilo, senão tínhamos ao invés da Fórmula 1 uma espécie de Demolition Derby, que era bem mais fixe do que temos visto nas últimas corridas. O Luís Tiago Martins diz que, claro, que para ter de propósito, ninguém faz aquilo sem querer. Aquilo foi uma manobra que não se faz, seja o Max ou outro qualquer. Pedro Cachapuz, nos últimos anos, na curva 1 de Barcelona, até já houve penalizações para quem não perde o carro, de Tsunoda com Zu. É verdade. E o Pedro Ferreira da Silva diz que não há castigo ao Russell porque o Max ficou à frente. Não há um ganho de vantagem e não prejudica. Mas isso não conta para as guidelines, Pedro. Sim. Isso não conta para as guidelines. As guidelines dizem claramente que não pode perder o controle do carro em nenhum momento. A partir do momento em que perde o controle do carro, está a infringir a regra que eles estabeleceram. Portanto, tem que haver penalização. É É o irrelevante incidente se e não a resultou ou não consequência. resultou. Mas há um toque. O outro gajo vai para fora de pista. Podia ter lá ficado. Por acaso não ficou. Mas o que eles estão a avaliar não é o que aconteceu depois dele ir para fora de pista. É porque é que ele foi para fora de pista. E ele foi para fora de pista porque houve um piloto que tinha o carro desgovernado da altura e não conseguiu controlar. Portanto, esse piloto tem que ser sempre penalizado, independentemente do resultado da situação. Até porque, uma coisa, segundo isto que o Pedro diz, também não havia lugar ao castigo do Max. Ele bate no Russell, mas não aconteceu prejudica nada ninguém, e o não Russell aconteceu acabou à nada. frente. Exatamente. Portanto, segue. Portanto, é sempre um mau pressuposto, ou não será o pressuposto mais correto. André, estás muito calado? Ainda não disseste nada? Portanto, começando pela ordem dos acontecimentos, portanto, fiquei muito surpreendido quando soube que o toque entre entre o Leclerc e o Verstappen estava a ser investigado. Portanto, aquilo é um típico incidente de corrida. E se aquilo fosse por diante, iríamos estar a abrir a caixa de Pandora de uma coisa que realmente é um típico incidente de corrida e não faz sentido qualquer tipo de investigação. A partir daí, se houvesse coerência, estaria à espera de uma penalização ao Russell ao género de um Alonso na Austrália. Portanto, o Russell perdeu o carro, assustou-se, portanto, devia ter levado 20 segundos, como levou o Alonso na Austrália. Portanto, era o mínimo que eu esperasse que se houvesse coerência. Agora, a nível de penalização do Verstappen, acho que 10 segundos também parece-me pouco. Penso que, dado que os 10 segundos é, digamos, a base que a FIA implementou para qualquer incidente, pelo menos 20 segundos, mas isso 20 segundos quase que equivale a um drive-thru, portanto, era o mais. Mas um drive-thru naquele momento era o suficiente para acabar em último. Pois, era o mais aplicável. E sim, são estes pequenos casos que de certa forma vão deixando ali algumas incoerências e vão deixando algumas dúvidas às vezes no que seria o possível resultado da corrida, que portanto seria o Verstappen acabar fora dos pontos. Portanto, isso a FIA realmente tem que pensar e acabar de certa forma com a incoerência. Imagina o que seria se o Max ganhasse este campeonato por um ponto. Pois, seria A choradeira que ia ser. pois, seria da mesma forma como também já referiste da Malásia 2016 e todos os outros que o caso do Alonso, portanto, existem inúmeros casos se nós olharmos na história e o que a gente sabe da história é que a história serve para a gente evitar os erros no futuro e, portanto, pelos vistos, a FIA essa parte não se mostra interessada e, mais uma vez, continua lá o bar de Genebra a bombar e nós aqui a continuar a levar com as incoerências da FIA. O Pedro Ferreira da Silva diz que uma situação é propositada, a do Russell não o será, mas ninguém está a comparar as duas situações. A situação do Max não elia a situação do Jorge, nem vice-versa. Não é? O facto de o Max dever ser penalizado mais fortemente naquela situação não quer dizer que o Russell não deveria ser penalizado aqui.
tem nada a ver. O Carlos já diz que admira-me o Max não ter sido penalizado pelo save. Qual save? O da última curva, por ele ter posto o carro de lado e ter feito o slide, eles não terem penalizado por show-off. Olha, nem vi isso, tem que ver isso. O João Biju diz que é por estas e por outras que o Oscar é melhor que o Max. Biju, vamos falar da uma coisa. Tu tens que ir para a burra com a camisola do Max Verstappen, fazer o vídeo a dizer isso e mandar para aqui. Não é que andas a escrever no WhatsApp e aqui nos comentários. Não. Vídeo, Biju, na burra, camisola do Max a dizer o Lando é melhor do que o Max. Não é o Oscar, é o Lando. Luís Tiago Martins, o toque do Russell na bandeira verde, nas primeiras voltas existe sempre alguma abertura e com o novo troca de posição entre eles, ainda bem que não haveria penalização para ninguém, let embrace os tomates, porque quando é outro piloto é penalizado, porque é que o Russell não é? E não era a primeira volta, era o relançamento da corrida a 6 voltas do fim. Sim. Portanto, eu não percebo estas teorias, primeira volta, primeira curva, não sei o quê, mas depois há uns gajos que são sempre penalizados e há outros que está quieto. Não, ou é igual para todos, ou então para o baile. Porque é que o Russell nunca passa sempre pelos pingos da chuva? Alguém deve alguma coisa ao Russell? Ele tem nudes da malta toda? Porquê é que... Quer dizer, o ano passado na Austrália foi a palhaçada que vimos. Ele esbardalha sozinho e a culpa é do outro. Anda sempre na choradeira. Ai, meu Deus. Toca no outro gajo, mete-o fora de pista. Está escrito taxativamente, portanto foi escrito pelos comissários, eles analisaram a telemetria e decidiram que o homem perdeu o controle do carro. Qualquer gajo que perde o controle do carro é penalizado, menos o Russell. Poupem-me. Eu estive a ler imprensa britânica, nem falo de comentários de redes Isso não é imprensa. Isso não é imprensa, ok? Mas não estragues o nome imprensa. Chama-lhe outra coisa que qualquer. Imprensa não é. Publicações... Porque esses anormais têm 2 pesos e 2 medidas consoante a nacionalidade de quem esteja a entrevistar. Portanto, para o rei que os parte, aqui imprensa não são. Nem na terra deles, nem na terra de ninguém. Então, mas vou-te pôr assim, quem cobre estes eventos e para quem manda... As palhaçadas, a propaganda britânica da Fórmula 1. Epá, eu li coisas que era... Não, isto do Max ainda ter um ponto para ficar Isto era uma corrida só por si. E tem de se alterar, porque comportamentos como este não... Eu pergunto claramente o que é que esta gente anda a ver há 40 anos. Veja, há 30 e tal, 40 anos Fórmula 1. Então eu pergunto o que é que eles andam a fazer e o que é que eles andam a ver. Isto que aconteceu foi do mais básico, do mais simples que pode acontecer entre 2 carros tocarem, portanto, claramente, mas como havia o Russell e como ainda por cima agora há ali a disputa com um britânico para o Campeonato do Mundo, a coisa está a animar nesse sentido. As máquinas de propaganda estão a ligar. O Luís Tiago Martins está aqui a dizer que não estou a dizer que concordo com essas penalizações, eu não estou a dizer que estás a concordar, estou a dizer que let them race é quando é let them race para todos. Não é uns são penalizados e outros está quieto. Não é? Olha, é tudo muito bonito, podemos estar sempre a dizer let them race, mas são sempre os mesmos a levar porrada, literal e figurativamente. Depois há uns gajos que fazem o que lhes dá na gana e está tudo bem. Não é? Pedro Ferreira da Silva, os tabloides ou pasquins? Não, nem isso. Pronto, e para vocês não sabem, mas a Fórmula 1 tinha a alcunha do grande circo. E estes são os palhaços do grande circo. Estes que andam lá de microfone, da Sky Sports e afins. Não é? Depois, no fim das corridas, ainda fazem julgamentos públicos e sondagens online. Portanto, estes gajos são anormais. Não é gente que devia estar acreditada para estar ali, mas isto vale o que vale. Mais coisas sobre o tema Verstappen? Não querem acrescentar mais nada? Não, rapaz, há tantas... Tu continuas a achar que não foi de propósito? Deve ser o único gajo, porque até o Max sabe que foi de propósito. O debater daquela maneira, acho que não. Acho que eu não consigo... de deixar ir o carro contra os George. Sim, claramente. A manobra em si do dar o beijinho carro até ali. O toque depois é uma interpretação de cada um que ele tentou ou que ele ia para o toque ou não. A manobra claramente. Uma manobra à má fé, filha da puta. Foi uma manobra de Chico Esperto, disse logo. Não é de Chico Esperto, não. Chico Esperto é tentar ter uma vantagem. Ali foi mesmo à filha da puta. Passa, tumba, toma. E foi isso que ele fez. Ok, pronto, então foi. Isso que ele fez. Pronto, foi à má fila, como queiras. Epá, mas o dizerem que ele apontou daquela maneira e que decidiu bater assim, epá, desculpem, isso não me conseguem convencer. Acho que se é assim, então claramente ele é um sobredotado com aqueles carros e consegue fazer aquelas coisas.
Isso não acredito. O Pedro Ferreira da Silva está a dizer que ele quer dizer mais uma coisa, diz que o Max devia ter levado 4 penalty points. Vou dizer uma coisa. Se o Max é suspenso por uma corrida, ok, isto é o maior tiro nos pés que a Fórmula 1 poderá fazer na sua vida. E explico porquê. Porque tu vais ver, dos 11 pontos que ele tem, que há pelo menos 5 que não devia ter. Ok? E portanto, vais penalizar o gajo que é o tetracampeão do mundo em título, suspendeu por uma corrida, por supostamente comportamento incorreto em pista, quando na maioria das situações que lhe deram penalização de pontos na caderneta, ele não devia ter levado os pontos que levou. E portanto, a conversa que isto ia gerar, a confusão que isto ia gerar e o problema mediático que isto ia gerar a Fórmula 1 era a pior coisa que lhes podia acontecer. Espero bem que não aconteça. Já fiquei chateado quando aconteceu com o Grosjean e ele merecia. Foi o Grosjean, não, o Magnussen. Não, Magnussen. E ele merecia porque a parte em que ele mereceu os pontos foi mesmo à filha da mãe. Mas também no caso do Magnussen, ele levou pontos por coisas que não devia ter levado. E portanto nunca deveria ter sido suspenso. Mas pronto. O Luís Tiago Martins diz, mas que o Max fez uma corridaça, finalmente tivemos um piloto que fez uma corrida de ataque e não a poupar. Sim, o Max para mim foi o piloto do dia. Mesmo com esta situação. E eu não gostei da situação. E já disse que se classificava se não houvesse mais nenhum motivo, nenhuma atenuante, digamos assim. Mas fez uma corrida espetacular. E podia ter corrido bem a coisa, não é? Teve azar no fim, mas podia ter corrido bem. Portanto, o safety car saiu na pior altura para ele, porque se tivesse ido umas voltas mais tarde, ele não precisava trocar de pneus. Os McLaren também não trocariam de pneus, mas mesmo que trocassem, ficavam sem posição em pista. E ele, com uma ou duas voltas para acabar, conseguia aguentar a coisa. Agora, 6 não dá. 6 é muita volta. Portanto, o Pedro Cachapuz diz, não fala em Magnussen, que a FIA dá-lhe já a bandeira preta e laranja. Não, eu no nosso grupo do WhatsApp, não sei se foi no Patronos, foi no Fórmula 1, disse uma coisa esta semana, porque me chateia isto verdadeiramente, que é a leviandade com que se usam 2 pesos e 2 medidas para avaliar as coisas. E portanto, quando é o Max, há um lado que acha que o homem é um santo, nunca faz nada errado e, meu Deus... E depois há outro lado, porque foi o Max, é a pior coisa que já se viu na Fórmula 1. Nunca ninguém fez pior. Este gajo é um assassino, este gajo é isto, este gajo é aquilo. Devia ser banido, e não sei o quê. Pá, eu acho que a malta tem que tirar as palas dos olhos, não é? Abrir a amplitude da sua visão, olhar para as coisas com outra capacidade, com outra tranquilidade, não é? Mas o Max está-se a borrifar se o defendem, e ainda mais se o estão a criticar. Nem sabe, nem sonha, nem quer saber. Portanto, vocês não estão a marcar pontos com ninguém ao defender ou ao elogiar estes gajos ou a atacá-los. Okay? Portanto, analisem as situações, caso a caso. Esqueçam quem são os intervenientes. É assim que deve ser. Se for o vosso, azar. Faz parte. Hoje é ele, amanhã será o outro. Mas eu não entendo esta... Eu não sei qual é o ganho pessoal de defender até à morte alguém numa situação deste género. Não entendo. Ou de criticar até à morte alguém por uma situação deste género. Continuo a não entender. Isto não foi uma jogada do Max para meter o Russell nas couves, não é? Ou provocar um acidente grave. Não. No máximo podiam ter partido um flap. uma coisa qualquer no carro. Era o máximo que podia ter acontecido ali. Ninguém se aleijava nunca. É uma situação de um gajo que acabou de ser comido 2 vezes no recomeço da corrida, leva com o engenheiro a dizer para devolver posição numa situação que ele acha que não fez nada de errado, está chateado, ainda por cima é o Coninhas, que é como eu lhe chamo, não é? Que já andam pegados desde o ano passado. E portanto o gajo disse, não, porra, devolvo, mas primeiro levas. E aqui vai isto. E quem nunca fez isto na vida, não existe. Portanto, escusam de vir aqui conversar. Já todos fizemos. Com alguém, em alguma situação, em algum momento. Até a Madre Teresa de Calcutá fez. Depois benzeu-se muitas vezes e foi ao confessionário. Epá, é normal, somos todos humanos. Não vendam a teoria que só o Max é que faz disto. Não, só o Max os tomates é que faz disto. Foi exatamente por isso que referes que a partir de 2021 deixei de comentar todas estas situações nas horas. Falo depois, mais tarde, depois de ver e de ouvir outros, ou de fazer a minha ideia.
porque não vale a pena. A quente é sempre um mau princípio para ver aquilo. E andei a ver aquilo 4 ou 5 vezes para tentar perceber o que é que tinha acontecido ali. O Carlos está a perguntar o que é que aconteceu ao Vettel quando fez o mesmo à luz. Eu não me lembrava, mas disseram que foi drive-thru, não foi? Foi ao drive-thru ou perdeu posições na grelha a seguir, se não estou em erro, em Baku, que ele atirou foi o carro stop de and cima go? do Luís. Não foi stop and go, foi Mas drive-thru. foi uma coisa assim, que eles andavam também pegados e o Vettel de repente Não andavam encostou o carro. pegados, não andavam nada pegados. O Vettel diz que o Lewis fez um break test durante o safety car. E reação imediata, mete-se ao lado do Lewis e dá-lhe um chega para lá com os pneus. Vettel, esse grande sacana, dos maiores assassinos, já passou pela história da Fórmula 1. Toda a gente odeia o gajo. E não safety car. Diz que, olha, o João Abreu está a dizer que teve 10 segundos de stop and go. Vê lá, stop and go, já não me lembrava de ter havido um stop and go. Olha a ver, foi este. Mas foi, tipo, estavam no início da corrida ainda, não foi? Pai, Estavam em safety car ainda, sim. Sim, foi no início. Pedro Ferreira da Silva diz, podia correr bem, era só a Red Bull Racing não fazer a paragem e 4, 5 voltas em bandeira verde abaixo do segundo cena ficava quarto ou quinto, ou sexto. Sexto não, porque o Lewis ficou em sexto e tinha os mesmos pneus que ele. Ficava quarto ou quinto. Terceiro não ficava, se tivesse ficado em pista. Tentaram usar os duros, o pior que acontecia era ficar quarto ou quinto na mesma, arriscaram. Não percebo qual tanta crítica a essa jogada da Red Bull. Era o que tinham, não havia mais. Mas querem bater mais no Verstappen, na FIA? Não? Está encerrado o tema? Só temos mais um tema hoje, hoje está fraquinho. A Fórmula 1 anda muito calma, deve estar toda à espera que saia o filme, ou para depois começar a festa outra vez. Mas vamos lá falar da diretiva técnica, então a afamada diretiva técnica que entrou em vigor então no Grande Prémio de Barcelona, e no Grande Prémio de Espanha, em Barcelona, em Montmeló. Tinha sido anunciada em fevereiro. Portanto, isto foi tudo apanhado de surpresa. Ninguém estava a contar. E agora em maio introduziram. Se já batemos no Luís Pedro Ferreira da Silva. Epá, não, porque eu começo a ter pena do homem. Não podemos bater no Luís, mas não, já nem gosto de dar. Até porque o Sérgio de Matos disse que o Luís ia rebagueir o chão com o Leclerc e a coisa não está a correr nada bem. Já tens aí. Triste. Como é que disseste? Tinhas aí um abastecimento da Vileda preparado e que está tudo parado? Tenho aqui tenho o cabo para a esfregona e o balde e isto vai ser um problema porque vou ter de guardar. Mas pronto, já me enganei tanta vez e já engoli palavras tanta vez. Tenho pena porque gostava mesmo de ver o Luís a fazer bem, a safar-se bem na Ferrari. Eu confesso que uma parte de mim está em regozijo. Confesso, eu não sou fã do Luís. Então, há uma parte de mim que está em regozijo. Outra parte de mim como é tifose e está um bocado preocupada. Mas eu também. Sabes. Depois há outra parte de mim que eu não gosto de ver bater em cegos e ele neste momento não consegue fazer nada porque o carro não é o gosto dele, a equipa é uma desgraça. Cada vez que há um rádio dele com o engenheiro é um momento cringe, não é? Como é que se diz isto em português? Cringe. Pronto, é um momento arrepiante no mau sentido. Nunca sabemos muito bem o que é que vai ser dali, se sai alguma coisa, porque o engenheiro parece que prefere o silêncio a responder às perguntas. Portanto, eu acho que o resto do ano, já disse aqui a semana passada, é capaz ainda de sacar uma corrida ou outra, sem querer, tirar um fim de semana em grande, a coisa correr bem, ele ter o carro ao gosto dele nessa corrida, nessa pista, nesse momento, e conseguir sacar uma vitória, tipo o que fez na China, mas em ponto grande. Mas acho que o resto da época vai ser muito o que temos visto até agora. Já não tenho assim muita esperança que a coisa vá melhorar dramaticamente. E depois tem o azar de ter ao lado um piloto que está em pico de forma, que é o Leclerc. E que está a aproveitar tudo. O que merece, o que não merece, o que cai do céu. E portanto ainda mais grave toca. Agora, eu acho que o mais preocupante no caso de Luís nem é os resultados, é a diferença de tempo ao colega, sobretudo em qualificação. E aqui ele só consegue bater o Leclerc em qualificação porque o Leclerc faz a tentativa no Q3 de pneus usados para poupar os pneus novos para poupar a corrida. Portanto, foi uma decisão estratégica do Charles, porque senão o Charles tinha metido 3 ou 4 décimos outra vez.
Eu não sendo fã do Lewis, como sabem, tinha a secreta esperança que este ano a equipa se galvanizasse à volta dele, e como era o último ano dos regulamentos e eles acabaram bem, eu pensei, isto vai correr bem. Pronto, Não, e mas aí, atirei assim, aí fiz uma bold. mas nós avisamos. O Paulo Monteiro está a dizer que cringe é vergonha alheia. Obrigado. Não, isso aqui nós falámos no ano passado e avisámos várias vezes. Quer dizer, primeiro, ele vai para a equipa do Leclerc. Segundo, o Carlos Sainz sai para a Aston Martin em junho ou julho do ano passado. No momento em que acabou o desenho do carro para este ano e que iam passar à fase de desenvolvimento do carro para meter em pista. Não substituiu o Cardil, ficou o Vasseur a líder técnico da equipa. Portanto, ninguém sabe muito bem quem é que liderou o projeto do carro deste ano, depois do Cardil se vir embora. E portanto, estamos a ver o resultado também muito disso, não é? Perder o diretor técnico que os tinha recolocado na rota do título. Não o substituíram. E ainda não o substituíram, pelo que eu percebo. Portanto, aquilo continua assim muito, muito interino ainda. Portanto, a coisa não está fácil para aqueles lados. André, tens de falar mais? Não esteja à espera É que eu te diga. verdade. Só pegando aí nessa situação da Ferrari, portanto, cada mês que passa, cada semana que vai passando, portanto, se forem praticamente ir buscar alguém das outras equipas, contando com o Garden e Living, cada vez mais estamos a falar de 2027, 2028, portanto, infelizmente, neste momento, a nível de projetistas de carros para a Ferrari, nada de bom se augura neste momento, infelizmente. A não ser que o Vassar agora, de repente, descubra lá qualquer coisa, já que ele é o novo engenheiro-chefe da parte de chassis, consiga lá resolver qualquer coisa, mas não tenho grande fé. Em relação à diretiva técnica, acho que, tal como tinham dito, portanto, já toda a gente sabia quando é que ia entrar, quando, como, que teste é que iriam fazer, portanto, já toda a gente tem as novas asas testadas, prontas a utilizar, a passar em testes, já está tudo mais que aprovado e solucionado caso levantasse alguma questão. Portanto, neste momento o que vamos ver é a FIA, basicamente, e alguns mídia a tentar mugir ali qualquer coisa, que à partida não há de ser nada, à procura de qualquer coisa que justifique a entrada da diretiva técnica. Portanto, neste momento acho que não vai haver nada de nenhuma equipa vá perder grande performance. Apenas vamos ver à procura de Sabes que os carros este ano foram mais lentos que o ano passado, em Barcelona. Certo. E foi a primeira Sim. corrida do ano em que isso aconteceu. Era isso que eu ia referir. Portanto, é ver ângulos de asas, é ver tudo e tentar descobrir. Não, mas a questão é que perderam todos os ritmos em relação ao que tinham. Pois. Estão todos E mais lentos, um bocadinho. Acho que mais do que haver vencedores, há dois que parece que são claramente perdedores, duas equipas, que é a Haas e a Williams. E acho que todos perderam. Aquela história de que uns iam perder mais, que acho que estávamos todos à espera, e que se falou que alguns poderiam ser, dos da frente, poderiam ser mais prejudicados, e o que se percebeu foi que todos perderam. E isso que referiste foi exatamente o melhor exemplo, e era onde, quando falámos sobre os temas de hoje, é exatamente onde eu queria pegar. É que acho que todas as equipas perderam, incluindo as que se queixaram, que foi curioso, portanto, as que deviam estar mais bem A preparadas Aston para as Martin, diretivas. como já estava tão má, até deve ter ganho alguma coisa. Porque Sim. eles fizeram o ano todo em perda, portanto aqui deve ter ficado ela por ela um bocadinho melhor, mas por regra geral ficou tudo mais lento. Uma coisa é garantida, basta olhar para as câmaras dos carros, isso eu vi, as asas fuetem, um terço do que fuetia, portanto, que andava tudo a fuetir demais, que era um exagero, andavam. A verdade é que eles, com o tempo que tiveram, e tiveram 5 meses para isto, se calhar até mais, nós sabemos quando é que eles iam pôr, mas mais tempo de discussão, as equipas já tinham isto estudado e já sabiam exatamente quanto é que iam perder, e
perderam todas mais ou menos na mesma proporção. Acho que a Haas e a Williams, coisa... Até porque a Haas tem o problema que não são os que desenvolvem a aerodinâmica deles, é a Dallara, mas houve ali perdas substanciais. Portanto, ou perderam mais ou ainda não encontraram o setup com a nova diretiva. É só a pena estas coisas terem de acontecer e vamos ver como é que é para o ano, que ainda vai ser pior com aerodinâmicas ativas, o que é que vai acontecer. Eu primeiro não fico triste se eles perderem ritmo, significa estarem mais perto uns dos outros. Eu acho que eles estão mais perto uns dos outros, em geral. Acho que o Red Bull fica mais perto dos McLaren. Acho que os Ferrari passaram para a frente do Mercedes e estão ali já mais perto da Red Bull e da McLaren também um bocadinho. Acho que no pelotão de trás a coisa está muito compacta neste momento, ainda mais, e portanto acho que todas as equipas desse pelotão poderão ter a oportunidade de pontuar regularmente ao longo da temporada. Portanto, acho que vamos ter coisas bem mais interessantes daqui para a frente. Agora, eu acho que o impacto disto não é imediato, é ao longo do tempo. Portanto, isto, mudar a asa da frente não tem impacto só no momento em que é introduzido o novo conceito de asa. O impacto vai ser ao longo do resto da temporada, porque eles tinham um rumo definido em termos de desenvolvimento que tiveram que mudar por causa disto. E as coisas para funcionar têm que funcionar em uníssono, e a asa da frente faz parte do carro e, portanto, tem que estar ligada a todas as outras partes do carro. E num ano em que o investimento no desenvolvimento do carro durante o ano em curso é muito menor de outros anos, porque o objetivo é construir o carro de 2026 e as baterias estão todas apontadas para aí. Isto pode ter consequências ao longo dos próximos meses, não é? Portanto, pode haver aqui equipas que ainda não tínhamos percebido em Barcelona, mas que vamos perceber se calhar em Silverstone, quando algumas equipas trouxerem o último update para o carro deste ano, ou mesmo o funcionamento do carro no tipo de circuito, possa ter sido afetado por causa desta mudança. E, portanto, achei piada ver muitos comentadores dizer e tal, vamos ver que isto não, o impacto vai ser mínimo, não sei o quê e tal, porque tiveram meses, não sei o quê, mas depois fazem a análise com base numa corrida. E eu acho que temos de deixar passar até à pausa de verão para perceber se há de facto um impacto, seja positivo ou negativo, desta diretiva técnica na ordem competitiva dos carros. O que me deu a sensação aqui é que ficou tudo mais perto. Portanto, seja porque algumas equipas que tinham asas mais flexíveis tiveram que mudar e perderam alguma vantagem que tinham, seja porque houve equipas que tiveram que pôr materiais mais rígidos, que implica mais peso no carro e com isso também perderam performance. Mas nós estamos a falar de um campeonato que estava a ser decidido por uma décima aqui, meia décima acolá, entre várias equipas, e portanto tudo isto faz diferença. Agora, se estavam à espera que de repente a McLaren passasse para a quarta equipa e que a Ferrari passasse a dominar com o segundo avanço aos outros, não, isso nunca iria acontecer. Sim. E em relação ao que dizes, podes, exatamente por causa disso, e equipas tinham upgrades ou outros upgrades planeados para outras alturas da época, perceber que exatamente agora, por causa desta alteração de regulamentos, ou não vão servir para nada, ou desistirem desse rumo de upgrades e seguirem para 2026. Isso é a eterna especulação, quando se diz que há equipas que já desistiram, outras que não. A verdade é que os updates vão aparecendo nos carros em todas as equipas e há equipas que têm melhorado bastante. Sim, e o que eu tenho lido é que até Silverstone várias equipas ainda vão trazer coisas. O mais provável é depois de Silverstone já só ser coisas específicas para circuitos. Tem a ver com os traçados, aquela asa quase zero de Monza, o regresso da asa de Mónaco adaptada para Singapura, esse tipo de coisas. Mas desenvolvimento de performance do carro, acho que depois de Silverstone já não vamos ver muito mais. Deixa eu ler aqui alguns comentários que é para isto não acumular. O Carlos Chá diz que só está desiludido com o Lewis Hamilton, quem pensou que ele seria uma versão 2.0 do Schumacher, nem o Alonso foi, infelizmente. Luís Tiago Martins diz que é triste um piloto 7 vezes campeão do mundo estar assim, já com o Schumacher foi igual. Apesar de ter vindo 3 anos parado, ninguém gosta de ver um campeão tão em baixo. Sim, mas eu aqui no caso, Luís, eu até 2026 não tenho opinião formada. Quero ver o Lewis no carro do próximo ano, um carro que está a ser construído com input dele e adaptado ao estilo que ele gosta de conduzir, não é? Porque este carro foi feito com o input do Leclerc e do Sainz. E portanto isso também já é alguma coisa. E a equipa
agora tem tempo de fazer um carro como deve ser, a pensar no novo regulamento e, portanto, vamos ver aí como é que corre. O Pedro Ferreira diz que se em 2026 não correr bem, que acha que arruma as botas. Depende do que é que não correr bem. Se tiver um carro competitivo, dê para lutar por pódios, isso é capaz de fazer até o fim do contrato, os 3 anos. Se a Ferrari andar muito para trás e a ficar ali a lutar por pontos no fim do top 10, aí é capaz de dizer, foi muito O bom, gostei contrato dele é muito. 3 É anos ou 27. 2 mais 1, É desculpa. 3 anos. É 3? Ok. Mas depois tem as cláusulas para tudo e para o meio. Sim. Que isto agora aqui mexeu. O Carlos já diz que a geometria variável das coisas mais importantes na aerodinâmica e dá como exemplo o projeto MiG da União Soviética. É um exemplo, como outro qualquer, que vem no contexto daquilo que estamos aqui a falar, que são desportos automóveis, porque os carros também são aviões, portanto está tudo certo. O Luís Tiago Martins diz que também estávamos na pista onde eles têm mais dados, se calhar em Montreal vamos ver mais diferenças. Pois eu acho que temos que dar aqui vários grandes prémios até perceber o impacto da coisa. Não é automático. Um abraço ao Miguel Maia, que se junta a nós desde Build. Quando vieste ao fim, Miguel, isto hoje está para acabar, já não muito para conversar. E um abraço ao Paulo Muas, também veio para o fim, mas só vê amanhã. E as suas hashtags, hashtag eu não percebo nada disto, hashtag pináculo do desporto automóvel, hashtag fator cagaço, hashtag irritações, hashtag sou em marosca se fores apanhado, hashtag alegadamente, hashtag Luigi Lio, hashtag Guilherme Dazone, hashtag BFF Family, hashtag os maiores da net, hashtag quero um cabelo igual ao Pedro, hashtag fia amadorismo, hashtag potencialmente perigoso, hashtag sejam patronos, hashtag fazam like, hashtag Flávio Palpatine. O Carlos já diz que um F1 é uma asa invertida. Já foi mais. Mas pronto. Também não vamos entrar aqui em conversa técnica, porque senão fica o Sérgio de Matos a falar sozinho contigo. Não. Muito bem. Mas alguma coisa quero acrescentar sobre a diretiva técnica? Não, sobre a diretiva não. Tenho só uma pequena irritação, se puder depois no fim. Então, mas primeiro vamos fazer o F1 Fantasy desta semana. Que é para anunciarmos quem foi o vencedor e como é que está aqui a nossa liga. Já sabem que estamos a sortear no final do ano. Sortear não. O primeiro classificado da nossa Liga Fantasy vai receber um Lego. Não é o técnico, é o outro. Da equipa for campeão do mundo. Portanto, vai ser um McLaren. Depois, o segundo prémio recebe uma t-shirt, que é aquilo que estávamos a fazer com os superchats, mas só recebemos um superchat do André Marcelini, portanto não há t-shirt para ninguém. Ou então do André Marcelino, porque veio cá. E depois o terceiro é uma caneca do Vamos Falar de Fumo. Portanto, vamos lá ver então como é que está a nossa F1 Fantasy. Portanto, no Grande Prémio de Espanha, o grande vencedor foi o MGZ F2 Team do Carlos Teixeira, com 331 pontos, que usou 3 vezes o extra DRS com o Oscar Piastri. Depois tem o Lawson, o George Russell, o Adjar e o Colapinto. E depois das equipas tem o McLaren e o Racing Bulls. Nem sei como é que isto está a 331 pontos. Mas pronto, ok. Depois, em segundo lugar, o Mário F1 2025 do Mário Duarte com 302 pontos. Em terceiro lugar, o Porsche S do Marcelo Pereira com 297 pontos. Quarto lugar, a Rams Scuderia da Priscila CT com 291 pontos. Em quinto lugar, o McLaren Papaya da Priscila CT com 286 pontos. O Albucas F1 Grande Prémio do Pedro Albuquerque com 284 pontos em sexto lugar. O Marlboro Project 4 do Marcelo Pereira com 283 pontos em sétimo lugar. Oitavo lugar, Just an Incident do NC do Nuno Coelho com 277 pontos. E em oitavo lugar, Execo, o Magoo Racing Team do Carlos Teixeira e o Mário F1 2025 do Mário Duarte com 277 pontos também. Depois, na classificação geral, depois do Grande Prémio de Espanha, em primeiro lugar temos o MGZ 17 do Carlos Teixeira com 2118 pontos. Em segundo lugar, o Marlboro Project 4 do Marcelo Pereira com 2113 pontos. Está reunido aqui. O LG for the Win do Eduardo Costa com 2095 pontos também, não está longe. Tomahawk Pro do Samuel Domingos com 2049 pontos em quarto lugar. Em quinto lugar, a Scuderia Vila Condensa Miguel Maia com 2024 pontos. O Mário F1 2025 do Mário Duarte com 2021 pontos em sexto lugar. Em sétimo lugar, Osama Bin Stappen do João Souza com 2006 pontos. Em oitavo lugar, os Gás Lindos do Samuel Vicente com 1991 pontos. Em nono lugar, o No Fuel do Sérgio Miguel com 1978.
E em 10º lugar o Ocon de Batata do Marcelo Pereira com 1974 pontos. Como é que está a correr a vossa fantasy? Estão a jogar vocês? Estou Sim. garantidamente a jogar, mas um Vou lutar desastre. pela despromoção. Pá, eu não estou mal, porque eu jogo com a equipa de Vamos Falar de Fundo, estou em 56º com 1704 pontos e só usei um dos extras. Não sei qual é. Eu tenho para aí 1100 pontos, uma coisa assim. Portanto, aqui o rei sou eu, entre nós os três, já estou a ver. E eu nem mexo na equipa, é a equipa original, só troquei Eu o também não. Tsunoda. Nunca Só mexi na troquei o equipe. Tsunoda pelo. Quem é que contigo? Adjar. Foi o Adjar? Deixa eu ver. Pelo menos foi a alteração também que eu tive que fazer. Não, sim, foi. Troquei o Tsunoda e meti o Adjar. Portanto, eu tenho o Alonso, o Norris, o Adjar, o Ocon e o Hülkenberg. Depois tenho o McLaren e Haas. Eu lixei-me porque tenho o Stroll, portanto correu logo bem. Sim, tu ficou logo resolvido no sábado. Portanto, Foi. já agora um abraço ao Lance e as melhoras e que recupera As tempo do Canadá. Não tenho mais nada para dizer. Tenho aqui o calendário do Biju e depois temos a tua irritação. Já não temos uma irritação há algum tempo. Vamos lá. Queres- É a tua irritação. É a irritação do Sérgio hoje. Não é do Vasco, A minha irritação. eu tive- Queres a musiquinha? Não é preciso, não é preciso. A minha irritação, e já não se fala disto, é com a Pirelli. Nos últimos grandes prémios, além daquela coisa fantástica que foram os C6, que é uma coisa fabulosa, tem-nos oferecido as coisas mais conservadoras que há em termos de escolha de pneus. Quando os circuitos são os mesmos há anos, os carros vão no 4º ano, portanto, evolução em termos de velocidade ou de forças do carro, pouco ou nada, e eles continuam a ser totalmente conservadores, e com os compostos mais duros, contudo, ao ponto de termos pneus macios que deviam aguentar 4 ou 5 voltas a fazer 14, 16, 18, 20. E não consigo perceber como é que se tenta criar lotaria num desporto em que se faz estas escolhas e em que se põe isto na equação. Já há muito tempo que não se batia na Pirelli ou no fornecedor de pneus, e então é a minha irritação desta semana, é que tem sido só escolhas do pior para levar para os circuitos. Eles olham mesmo e dizem qual é a pior escolha que podemos fazer e escolhem essa, em vez de ser a mais lógica. A ponto de termos equipas como a Aston Martin que preferem usar médios e duros porque têm o mesmo resultado. Pronto, repara, mais uma que eu nem sequer me estava a lembrar, mas... Não é que foi em Imola que eles fizeram as melhores voltas com os médios, não foi? Foi em uma que eles fizeram com os médios. Os C6, que tirando os McLaren ninguém conseguia acabar uma volta com eles em bom estado. Aquilo nem sequer pneus de qualificação eram, portanto esses duravam uma volta. Eu ainda sou do tempo dos pneus de qualificação e esses duravam uma volta. Estes nem isso, em certos circuitos. E em Barcelona não consigo perceber como é que entra em equação equipas a guardar 3 jogos de pneus macios para uma corrida. Não consigo entender, serei eu garantidamente. Mas, pronto, era a minha irritação das. André, tens alguma irritação? Não, penso que não. Por acaso a nível de segmentos, realmente sinto falta de mais segmentos de irritações, principalmente a música do segmento. Acho que era algo que, na minha opinião, podia-se ir retomando. Isso seria a minha irritação, é não haver tantas irritações. Bom, então. Irritações do Vasco. E um abraço para o Vasco. O Vasco tem andado mais pelo debrief agora, ultimamente. Dá-lhe mais jeito de fazer as segundas-feiras do que as quintas. Já sabem, já saiu, vamos falar de fundo do debrief esta semana, do Grande Prémio de Espanha. Com o Guilherme, com o Pedro Filipe e com o David. Já saiu também o da NBA. E a partir da manhã fazem o de wrestling aqui em direto às 21h30 Portugal Continental no nosso canal de YouTube. Antes de nos irmos embora, tenho aqui 2 comentários para ler. O Luís Tiago Martins diz que para acabar podemos dizer que voltamos a ter a portuguesa a ouvir-se. Foi em Jarama e em Barcelona, em Montmeló. Portanto, foi um fim de semana em grande em Espanha para os estudos. Mas o Ivan estreou-se com uma vitória na Fórmula 3. Caída do céu, mas soube gerir bem e aguentar bem a coisa. E depois teve um 6º lugar no domingo, não foi? Na principal. Ele ganhou a sprint e depois ficou 5º ou 6º na principal. Portanto, foi uma estreia grande nos pontos do Ivan, muito, muito bem. E o Tomás, com os seus pódios em Jarama, também
em grande. O Miguel Maia diz que André, pões-te a falar de segmentos, faz lembrar NASCAR. Pois, mas já não temos o podcast de NASCAR agora, olha. Foi para a concorrência. Agora a Sport TV é a concorrência, estão a ver. Isto é assim que se joga. O Carlos Chá diz que a dívida do Biju vai ter que ser cobrada coercivamente pelo cobrador de fracos. Já lhe mandei a boca hoje. Tem que fazer o videozinho lá na burra com a camisola do Max e dizer que o Oscar, não, o Lando é melhor do que ele. Melhor do que o Max. Está a caminho. Mas por falar em Biju, temos aqui o calendário do Biju, regresso depois de uma semana de ausência. Está a decorrer a Ilha de Man. Podem ver na aplicação TT+, para quem é sadomasoquista. O Ozer vai matar por ter dito isto, não? WRC Rally de Itália e Sardenha com transmissão na Sport TV, este fim de semana também. Já está a decorrer. Sexta, sábado e domingo temos o Grande Prémio GoPro de Aragão em MotoGP, Moto2 e Moto3, tudo com transmissão na Sport TV. Temos o Campeonato Brasileiro no Autódromo do Velopark, o Campeonato Nacional de Turismo, de Stock Car Pro Series, Stock Series, tudo com transmissões no YouTube. Em Interlagos temos o MotoGP 300, o MotoGP 600, o MotoGP 1000, R15, R Series e Daytona 660K com transmissões no YouTube. Sábado e domingo temos a NASCAR Euro Series em Brands Hatch com transmissão no YouTube. Ferrari Challenge Europe Circuito Masaryk, transmissão no YouTube. Porsche Carrera Capital e Autódromo Vallelunga Piero Taruffi, transmissão no YouTube. Campeonato Espanhol temos no Autódromo Internacional do Algarve o Campeonato de Espanha de GT, Fórmula 4 Espanhola, o Eurocup 3, o Toyota GR Cup Spain, tudo com transmissões no YouTube. Troféu de Velocidade de Navarra, no Circuito de Navarra temos o GTI Trophy e o Saxo Trophy Jarama Race, com transmissão no YouTube. Campeonato Alemão, DTM Zandvoort, no Circuito de Zandvoort na Holanda, com a ADAC GT Masters, Porsche Carrera Cup Benelux, Porsche Fórmula Regional Europeia da Alpine, Porsche Six Carrera Cup da Alemanha, tudo com transmissões no YouTube. Hockenheim Ring recebe a Eurofórmula Open, o TCR Europe Touring Car Series, o International GT Open e o GT Cup Open Europe com transmissões no YouTube. NASCAR vai até Michigan, um grande circuito, vale a pena ver esta corrida na Speedway de Michigan. Temos a Truck Series e a Cup Series com transmissões na Sport TV. Depois temos o Nations Championship Grande Prémio de Panamá, no Autódromo de Panamá temos o TCR México Touring Car Class, TCR Panamá Touring Car Championship, GT Challenge de Las Américas, tudo com transmissões no YouTube. Depois temos IMSA, O'Reilly Auto Parts 4 Hours of Mid-Ohio. Temos o IMSA VP Racing Sports Car Challenge, Will Mazda MX5 Cup presented by Michelin e IMSA Michelin Pilot Challenge, tudo com transmissões no YouTube. Depois segue-se o Campeonato Australiano Asiático, Bosch Power Tools Spurs Super 440 Supercar Championship em carco.com.au Raceway, com transmissão na Sport TV. Em Sepang temos a Porsche Carrera Cup Asia e a TCR Asia Series com transmissões no YouTube. E ainda no sábado temos as 8 horas de Spa em motos do Campeonato do Mundo de Endurance da FIM, com transmissão na Eurosport 2. Portanto, estamos a uma semana das 24 horas de Le Mans. Não é? Portanto, a semana de Le Mans começa já este fim de semana, não? Este fim de semana, sim, eu já tinha a notificação de este fim de semana já atividades. Muito bem, está quase. A melhor corrida do ano está quase a chegar. Muito bem, está feito por hoje. Não temos mais nada para conversar. Podemos estar agora aqui em encher chouriço durante 40 minutos, se quiserem. Não tenho a arte dos nossos comentadores, lamento. Olha, o Luís S acabou de chegar, está-nos a cumprimentar boa noite e nós não temos mais nada para conversar. Não, nada. Sim, não, ainda é ver as Cola notícias. Pinto, é maravilha. Cola Pinto está em grande. Valeu a pena. Dessa tens o Cola Pinto e o Tsunoda, acho que estarão por motivos diferentes. O Tsunoda já pontuou. Mas o Cola Pinto está a ser uma tragédia para ele e para quem fez a escolha. Ele ainda não fez melhor que 15º, certo? Ele fez que Imola, Mónaco e agora Barcelona. Barcelona, sim. E nunca fez melhor que 15º, acho eu. Barcelona foi o primeiro circuito em que ele já tinha corrido, certo? Fórmula 1, sim. Não, em geral. Não, ele já tinha feito Mónaco?
Já a Fórmula 2 faz Mónaco, não faz? Ele tinha feito Fórmula 2. Faz. Então, O Luís S está aqui a dizer hashtag Karma Colapinto. Pois eu não sei, eu acho que mais valia o bom ter continuado. Estava tudo bem. A expectativa não era muito em relação ao Du, é muito alta em relação ao Colapinto, portanto não ajuda também. E depois o problema é que o Colapinto, nos próximos grandes prémios, há de haver uma que faz uma corridaça, assim, tira uma da cartola e faz uma ultrapassagem do caraças aqui e já acha tudo que é o maior e depois volta-se a esbardalhar 2 ou 3 vezes seguidas. E acho que tinha-lhe feito bem um ano fora a treinar, a preparar-se, a entrosar-se com a equipa, todas essas coisas que são importantes para depois então entrar para o ano a sério. Mas pronto, obrigatório é obrigatório e achou que assim era melhor. O que quer que tenha levado àquela decisão com o obrigatório, garantidamente que agora já é tarde para voltar atrás. Não sei, porque eram só 5 corridas, depois já não eram 5 corridas, depois ele nunca tinha dito 5 corridas quando tinha sido eu a dizer 5 corridas e portanto isto pode mudar a qualquer momento. O obrigatório está naquela fase da vida em que é tudo momentâneo. E o passado não existe. Agora, não sei, é tudo muito esquisito. Vamos ver. Muito bem, eu não quero estar aqui a encher isso muito mais tempo. Está feita a coisa. André, olha, foi a primeira vez que vieste, tens que voltar agora de certeza, porque mesmo que não queiras, porque tens que vir num programa em que haja temas para conversar. Porque isto está muito calminho, está muito paradinho. Sim, muito se calhar atípico. não, isto se calhar também nota a fadiga das equipas e dos pilotos e tudo mais, porque estamos em finais de. Já estamos em junho, estamos na primeira semana de junho e já fizeram 9 grandes prémios. E 3 seguidos agora. É uma loucura. E agora fazem esta pausa 2 semanas, depois vem Canadá, depois param 2 semanas e fazem uma dupla, não é? Fazem Áustria e Silverstone, e depois param 3 semanas e depois fazem Spa e um Hungaroring de rajada. Este ano outra vez aquela paragem ao pé de outubro, não me recordo. Não, há agora em julho. Ok. Portanto, já que estamos aqui para encher para chegar à hora e meia. Portanto, o próximo. Está atento agora, está atento. Portanto, Canadá, 13 a 15 de junho. Depois, 27 a 29 de junho, Áustria. 4 a 6 de julho, Grã-Bretanha. Depois, para 3 semanas, volta no dia 25 de julho. Perdão, e de 25 a 27 de julho é Spa. 1 a 3 de agosto, Hungria. Depois para 4 semanas e no dia 29 regressa com o Grande Prémio da Holanda, de 29 a 31 de agosto. Depois 5 a 7 de setembro, Itália, portanto aqui seguidas. Depois para 2 semanas vai ao Azerbaijão. Para 2 semanas vai a Singapura. Para 2 semanas vai aos Estados Unidos. Portanto, o Azerbaijão é 19 a 21 de setembro. Singapura 3 a 5 de outubro, Estados Unidos 17 a 19 de outubro, depois logo a seguir na semana seguinte vai ao México 24 a 26 de outubro, passado 2 semanas vai ao Brasil 7 a 9 de novembro, depois para 2 semanas e vai a Las Vegas 20 a 22 de novembro, e depois depois é que é a loucura, que é Las Vegas 20 a 22 de novembro, Qatar 28 a 30 de novembro, e Abu Dhabi 5 e 7 de dezembro. Assim, 3 semanas para matar, mesmo que é para a malta chegar ali e dizer e chega esta merda, não quero mais nada de Fórmula 1 durante os próximos tempos. E é assim que sobrevivemos à pré-temporada. Eu vou ao Grande Prémio de Qatar este ano, ficam a saber. Vou levar a minha filha mais velha, porque é no dia de aniversário dela, ela queria ver um Grande Prémio fora da Hungria, então escolhemos o do dia de aniversário dela e vamos até Doha ver o Grande Prémio de Qatar. Já lá estive uma vez, portanto já sei ao que vou. Valor seguro. E, portanto, este ano vou a 2. Vou a da Hungria e de Qatar. Quem é patrono ou patrono já sabe, estamos a sortear um leg técnico do Red Bull, 1639 peças, acho eu. Vai ser sorteado na semana do Grande Prémio da Hungria. Como nos estamos a aproximar do Grande Prémio da Hungria, vamos organizar o jantar na quinta-feira anterior ao Grande Prémio da Hungria, cá em Budapeste. A prioridade é dada a patronos e a patronas, portanto, se quiserem vir ao Grande Prémio da Hungria, quiserem garantir que estão no jantar e a partir do Nuno Pinto vai jantar connosco, inscrevam-se, patreon.com/bff1 e depois inscrevam-se no link para o jantar. Só há 20 lugares.
a contar comigo e com o Nuno, portanto só há 18 lugares para além de nós dois. Portanto, quem vem à Hungria ao Grande Prémio, que se inscreva o mais rapidamente possível. O estagiário do BA chegou agora, diz boa noite, um abraço para ele, depois diz, já bateram no Max, Russell e Hamilton, não cheguei tarde. É só andar para trás. Só andar para trás e tens 1 hora e pouco a bater nesses 3. E mais alguns. Portanto, nós cumprimos o dever, picámos o ponto, está feito o episódio. Voltamos para a semana, se tudo correr bem. Então, já sabem, estamos a sortear o Lego Red Bull, o Lego técnico da Red Bull. Tornem-se patronos a patronos.pg.com/VFF1 se ainda não são, ou aqui no canal do YouTube, tornando-se membros do canal. Nós voltamos para a semana com o debrief na segunda-feira. Não sei o que é que eles vão falar na segunda-feira, porque não há temas, mas há de se arranjar alguma coisa até lá. Nós voltamos na quinta-feira e pelo meio há o NBA, o wrestling, o MotoGP. Para a semana também há podcast, porque há corrida este fim de semana. Portanto, continuamos aqui em força com muitos podcasts. Pode durar menos ou mais, mas a periodicidade vai se mantendo, desde que haja capacidade para isso. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado a todos e todas, Obrigado. aqueles que seguiram em direto e a todas e todos aqueles que nos vão ver em diferido ou ouvir em diferido nas plataformas de podcast ou aqui no YouTube. Já sabem, nós voltamos então para a semana. Até lá, beijinhos e abraços, boas corridas e até breve.